Pronto, já estamos ao vivo, Sérgio. Muito prazer estar aqui com você. Boa noite. Boa Boa noite noite a todos, a todas. boa A noite todos. a todos, né? Com X. Boa noite a Isso. todos e todas que estão nos ouvindo. Esse é um Papo com Paula, né? É um programa que eu improvisei aqui na internet para poder fazer um debate sobre as políticas públicas, em especial para a cidade de Cubatão, porque eu sou pré-candidata a prefeita lá em Cubatão, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. Então, nós criamos esse programa para estar entrevistando, conversando, debatendo com alguns convidados determinadas políticas. Nós começamos esse programa com o senador Suplicy, né, hoje vereador, mas meu eterno senador, porque eu sempre voto nele para o Senado, para falar da renda mínima. Não se preocupa, Isso. às vezes dá volta à internet, mas... Esse mundo virtual é meio complicado para a gente, mas estou te vendo e estou te ouvindo aqui. Tá ótimo. E se falhar, não tem problema, a gente aguarda um pouquinho, eu falo, eu volto você para a sala ou você volta para o link, não tem problema. Bom, mas eu falava que a gente começou essa série com o senador Suplicy, né? Eu estou fazendo sempre assim, Sérgio, com uma pessoa de fora, mas com relações com a cidade, com a região, e eu sempre faço uma live com um pré-candidato a vereador do Partido dos Trabalhadores. É uma forma também da gente apresentar para a comunidade de Cubatão os nossos pré-candidatos, né? Até que essa definição ocorra lá em meados de julho, né? Então, eu comecei com o Suplicy, também já convidei o Arthur Quioro, e você é o meu terceiro convidado de fora, né? Justamente, que não é uma pessoa bem de fora, assim como o Quioro, né? É um conterrâneo, um santista muito famoso, mas um santista que ganhou o mundo, né? Hoje você é uma pessoa, a gente diz, federal, né? É nacional. O Sérgio Eu estou em Roberto... muito boa companhia, pelo jeito, porque o Quioro e o Suplicy são pessoas que eu admiro muito, e você também foi uma nossa companheira de governo lá durante as gestões do Lula e da Dilma, tivemos juntos, né? Nessa luta desses governos que muito nos honraram, né? Verdade. Então, é muito bom que você esteja agora aí de volta a Cubatão, viu, Paula? Eu acho que você vai trazer uma bagagem muito bacana para a cidade e uma contribuição muito grande. Você é uma pré-candidata aí, e eu acho que Cubatão vai se sentir muito honrado em poder contar com a sua presença e dar o seu voto para você logo mais. Tá das certo. Próximas eleições. Tá certo. Diga. Então, o Sérgio, deixa eu apresentar para o Sérgio, que eu acabei não apresentando, é um artista, então, muito famoso, que quase todo mundo conhece você como artista, mas nem todo mundo sabe o gestor que você é na área de política cultural. Você passou 12 anos no governo federal, ocupou várias funções no Ministério da Cultura, né? Como secretário de Política Culturais, secretário de Identidade e Diversidade Cultural. Presidência da Funarte. E a presidência da Funarte, sim, também. Então, são muitas... E foi nesses tempos que a gente se conheceu, porque eu trabalhei lá também, no governo federal, durante 13 anos, todo o tempo, né, do governo Lula e do governo Dilma. E que foi muito enriquecedor, porque eu pude trabalhar, inclusive, já contei para você aqui nos bastidores, com a estruturação do Sistema Nacional de Cultura, que eu acho um projeto assim que muito me orgulha, que foi um divisor de águas, né, para as políticas culturais no país. Pois é, ele está muito precarizado, né? Mas, Paula, eu tive agora no domingo numa grande live aí da cultura nacional, o plano emergencial de cultura que está sendo gestado por nós da área da cultura para vir, vamos dizer, a gente proteger um pouco
o trabalhador da cultura, mas principalmente fazer com que a cultura volte a ter a presença estratégica que ela tem que ter. Então, nós temos recursos aí do Fundo Nacional de Cultura, do Fundo Setorial do Audiovisual, para dar uma retomada das atividades culturais e socorrer a nossa atividade, que está muito precarizada. Os trabalhadores da cultura estão sem ganhos, sem possibilidade de trabalho. A gente está nesse universo virtual aqui, e as políticas municipais e estaduais têm nos auxiliado, mas ainda de forma muito insuficiente, entendeu? Então, Sim. estamos aí nessa luta. Cultura é resistência. Você já sabe disso, né? Sei. Cultura, basicamente, é isso. Deixa eu Diga. cumprimentar algumas pessoas aqui que estão já nos ouvindo, nos assistindo. O Lídio, que é meu colega lá aqui em Cubatão, pré-candidato, também a vereador. O Lorimar, nosso Lorimar, grande artista também da cidade. Grande amigo, grande companheiro de luta, né, Lorimar? À frente do Teatro do Caos. Ele está aqui também, claro, nos prestigiando. Quem mais aqui? O Wellington Borges também foi secretário de Cultura na cidade, né, aqui em Cubatão. Tive o prazer de prefaciar o livro dele sobre a paixão aí, foi lindo. O Wellington é uma das pessoas, Sérgio, que mais conhece a história da nossa cidade, né? Uma pessoa que tem registrado essa história, tem divulgado, difundido a história de Cubatão em todos os lugares. É um orgulho para nós. Né? Olha aqui. Boa noite, Wellington. Olha aí, eu acho que eu conheço essa moça. Tio Vitor, Amanda. Tio Vitor, raios e trovões. A Amanda, querida, também, né? Minha colega, não sabia que vocês eram parentes, mas a Amanda é uma advogada brilhante aqui da Praia Grande. Estava há pouco prestigiando uma live dela no Instagram. E agora até agradeço a presença dela aqui nesta. O Michel, também, supervisor de ensino lá de Cubatão, também nos prestigiando. Djalma, também pré-candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores. Eu vou falando só aqui o começo, gente, depois não vai dar para falar todo mundo, né? Mas aí, rapidamente, o meu irmão também nos prestigiando, todos são seus fãs, Sérgio. Mas eu queria, já arrumando aqui, então, para o nosso tema, né? A gente escolheu um tema que são as políticas, os desafios das políticas culturais nesse tempo de pandemia. E ele caiu. Não se preocupe, eu vou tentar entrar de novo. Dar um... Vamos ver se ele volta para o link. Ele avisou mesmo, viu, gente, que a internet lá na casa dele não estava boa, estava travando, mas aí, olha, ele já voltou aqui com a gente. Perfeito, gente, voltou, não tem problema. Em capítulo. O próximo capítulo. Então, eu falava para você que a gente escolheu esse tema porque realmente é um grande desafio nesses tempos de pandemia desenvolver políticas culturais. A gente sabe que o setor da cultura foi o primeiro, né, que parou e provavelmente será uma das últimas atividades a serem retomadas, né, do ponto de vista da atividade econômica e tal. E os artistas e todos os trabalhadores, né, que se envolvem na realização dessas iniciativas culturais, eles estão passando por muita dificuldade, né? E a gente vê assim que o investimento, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município, é muito insuficiente. Então, a gente quer falar quais são as alternativas, né? Buscar, mais do que criticar o que está sendo feito, a gente quer apresentar soluções. O que poderia estar sendo feito, né, para garantir a manutenção dessas ações e para garantir a própria sobrevivência, né, dos artistas e dos trabalhadores, de forma geral, que trabalham nessa área.
Você conhece algumas iniciativas? Você falou para mim do fundo Então, emergencial. olha, na verdade, esse plano é baseado tem aquela questão da renda mínima dos R$ 600, né, que já foi implementada aí e tudo, O mas auxílio os artigos emergencial. são o auxílio emergencial. Mas o plano emergencial de cultura, que foi discutido agora, que vai ser apresentado como alternativa, ele vai movimentar um recurso, verba muito maior. Então, toda a diversidade cultural brasileira vai estar, vamos dizer, sendo beneficiada. Não só a produção artística, mas também os artesãos, os povos indígenas, o movimento LGBT, os povos de terreiro. Existe toda a gente teve, vamos dizer, foi implementado durante a nossa gestão o Conselho Nacional de Políticas Culturais, que tinha 26 representações, os colegiados, né, setoriais, eram representativos de cada uma dessas linguagens, de cada uma desses segmentos da diversidade cultural brasileira. Tudo isso está sendo contemplado. E o Sistema Nacional de Cultura, ele também certamente assim como o Plano Nacional de Cultura, que foi através da minha secretaria que nós implantamos o primeiro Plano Nacional de Cultura, que vai até agora, 2020, né? E que tinham 53 metas aí, que algumas foram até cumpridas de alguma forma, tudo porque, mesmo que o governo federal não esteja empenhado nessas metas, mas através dos conselhos dos estados e dos municípios, a gente tem essas metas, de uma certa maneira, sendo avaliadas e cumpridas, entendeu? Então, eu acho que esse plano vai ser um plano muito importante. Eu espero que a gente consiga aprovar, porque eu acho que ele dá um ponto de partida aí. E aí, certamente, eu fui convidado recentemente pelo SESC, por exemplo, para fazer leitura de poemas, são pequenos cachês, a Biblioteca Mário de Andrade aqui em São Paulo. Então, aos pouquinhos, a gente vai tendo esses pequenos recursos que vão chegando, mas que, na verdade, não suprem vamos dizer, as nossas necessidades, né? A cultura, como sempre, como ela é muito questionadora, ela tem esse papel, vamos dizer, de estar numa vanguarda aí e de ser porta-voz das transformações e das mudanças, e principalmente das reivindicações, né? Por Sim. isso que, numa gestão, é fundamental que o espaço da cultura seja garantido, porque ele é um espaço estratégico. Nós somos signatários da Convenção sobre a Promoção e a Proteção da Diversidade Cultural, que aconteceu em 2005. Mas nós nos antecipamos. O coletivo de cultura do PT já estava participando ativamente, e o nosso querido presidente Lula, com as caravanas da cidadania que realizou, ele nos mostrou a diversidade cultural brasileira em toda a sua plenitude, né? E todos esses segmentos que não estavam representados. E o conjunto da cultura, ele é muito mais amplo e vai muito além das linguagens artísticas, entendeu? Sim, perfeito. Então, e a Convenção da Diversidade Cultural e o nosso governo privilegiaram muito isso, porque nós somos dos primeiros países que nós votamos a favor da aprovação da Convenção, e depois nós legitimamos a Convenção, nós sancionamos e somos signatários e temos obrigações com relação a essa Convenção que não estão sendo cumpridas, né? Certo. E, aliás, esse governo não cumpre nada, né? Não cumpre nada. A gente vê que o Ministério da Cultura foi extinto, depois se transformou numa secretaria, aí hoje está na Secretaria de Turismo. A gente tem essa humilhação já de ter tido aquele rapaz, né, que
fez até uma manifestação que era copiada do Goebbels, lá da época do nazismo, né? Ah, sim, verdade. E aí, infelizmente, a Regina Duarte aceitou essa incumbência de assumir essa Secretaria de Cultura, sabendo que ela não ia poder fazer nada, porque a estrutura era mínima, ela estaria lá. E agora você veja as humilhações que ela está sofrendo, né? Sim, eu fico muito triste, porque, evidentemente, que eu discordei profundamente pelo fato de ela ter aceito. Eu acho que todos nós da área cultural discordamos, mesmo até aqueles que quiseram dar um voto de confiança, estavam muito temerosos de como ela seria tratada, porque, normalmente, esse governo ele tem um desapreço tão grande pelos ritos, né, democráticos, é um governo tão autoritário, tão com relação aos seus ministros, tem um comportamento quase que eu não tenho nenhuma apreciação positiva com relação ao ministro da Justiça, o senhor Moro, aí, mas, de qualquer maneira, a gente viu a que tipo de ingerência que ele estava submetido. Claro, entendeu? Então, e a Regina, a mesma coisa. Hoje, nós ficamos sabendo aqui que o presidente da FUNARTE, que ela havia demitido por causa das declarações que ele tinha dado. O presidente passou por cima da autoridade dela como secretária e renomeou, entendeu? Eu vi na imprensa hoje. E aí a declaração dela, eu acho que ele está me dispensando. E, ao mesmo tempo, eu vi que ela ainda procura, de uma certa maneira, manter uma certa lealdade com relação a ele, que não é correspondida por ele, entendeu? Eu fico muito triste, porque a Regina foi uma pessoa com quem eu trabalhei muito, eu tenho muito respeito pela carreira profissional dela, eu tenho um carinho pessoal, porque eu conheço a Regina desde 14 anos, participei de vários momentos da vida política do país em que a Regina esteve junto com a gente. Ela participou do segundo turno da campanha do Lula em 89, ela participou da campanha eleitoral da Erundina em 97, ela depois foi para o PSDB, vamos dizer, são opções, né? Mas essa opção que ela fez por esse governo é totalmente equivocada, na minha opinião, e eu sei que a família dela também tem essa preocupação, né? Então, fico muito triste que isso esteja acontecendo, e isso também nos atinge diretamente, porque não é qualquer uma. A Regina é uma atriz que tem uma história, entendeu? Claro, então, os artistas não podem... A gente está no momento em que a gente viu o que aconteceu com o nosso querido Flávio Miliaccio, né? O desencanto dele pela vida, né? Muito triste isso. Ontem nós fizemos uma cerimônia de encantamento para a dona Neném da Vila Matilde, que morreu, da Vila Matilde, a dona Neném da Portela, o Aldir Blanc, esse grande artista, e também o Flávio Miliaccio, que partiram no mesmo dia. E recentemente tivemos a partida do Rubem Fonseca, também do Moraes Moreira, grande compositor, entendeu? São então, são perdas muito importantes. Muito importantes. E estamos aqui, assim, incorporamos essas pessoas na nossa luta e na nossa memória, porque eles estão no coração dos brasileiros, porque deixaram uma obra extraordinária, né? E a cultura tem esse papel. Mesmo agora, nesse momento de dor que a gente está passando, com tantas mortes, na verdade, por essa epidemia, essa pandemia que nos atinge de uma forma brutal, junto com essa crise política, né? Então, a gente vê o Ministério da Saúde, que mal ou bem estava funcionando com o ministro Mandetta, eu não tenho todos os elogios que eu gostaria de fazer para ele, mas, de qualquer maneira,
era uma condução, havia um diálogo entre ele e a sociedade, entendeu? Que com esse novo ministro não se estabeleceu ainda, porque ele não disse a que veio, entendeu? Ele veio de uma área empresarial, não tem a menor experiência, não sabe o que é um SUS, não sabe o que é, vamos dizer... Não sabe ler a estatística, né? Ele não sabe, a gente percebe que ele não sabe ler a estatística. Quando ele apresenta, ele é horrível. Ele podia falar um pouquinho com pessoas como o Padilha, né? Como sim, nosso amigo, Alexandre, né? Padilha. Davi Uip, né? O Raul Kutati lá do Sírio, são pessoas que têm uma longa experiência aí. Ele podia, pelo menos, estar um pouco mais, dialogar um pouco mais. Isso eu estou falando de nomes exponenciais, mas quanta gente extraordinária tem. Eu estou assim, emocionado de ver o que esses enfermeiros e esses médicos estão inclusive, arriscando as suas próprias vidas, né? E estão dedicando um tempo de trabalho para poder enfrentar essa pandemia. É emocionante a dedicação dessa gente. Entendeu? Eu tenho me emocionado muito de ver essa dedicação, inclusive, muitas vezes sem condições necessárias de isolamento, né? É uma coisa... Isso é lindo, sabe? Essa solidariedade do povo também, com relação a eles, os aplausos que eles têm recebido, é o mínimo que a gente pode fazer por eles, né? É verdade, Sérgio. Aqui em Cubatão, infelizmente, também a gente tem perdido muitos colegas, servidores públicos da área da saúde. Já são 2, né, que faleceram, um que trabalhava no GES, no Pronto-Socorro Central. Ontem faleceu um motorista de ambulância. Isso porque, segundo as nossas estatísticas, nós só temos 3 mortes em Cubatão, em decorrência do Covid. Então, a gente sabe, aqui em Cubatão, que está havendo uma subnotificação, porque a gente já conhece mais pessoas que faleceram do que as estatísticas indicam. Muito provavelmente é falta de testagem, né? Eu não acredito em nenhuma fraude aos números, não é isso. Mas é que a demora, né, na testagem, a falta de controle mesmo sobre todo o processo é que provoca essa falta de informação. Nós estamos tendo muito pouca transparência ainda nas informações. Os jornais locais, a Tribuna, que você conhece, diz hoje numa matéria muito boa que para cada uma notificação existem 13 pessoas não notificadas. Então, ou seja, eu acredito. O número isso é uma pesquisa de um médico aqui da região, né, científica, embasada. Então, assim, nós temos um número muito maior do que o que a gente conhece. E eu também... O Quioro, que é um homem extremamente... já foi ministro e sabe perfeitamente dessas limitações, ele tem dado números e estatísticas aí, e cálculos que ele tem feito, que são muito preocupantes, entendeu? Verdade. Principalmente, ainda bem que aqui no Estado, de uma certa maneira, a gente está conseguindo, eu acho que eu tenho minhas discordâncias, grandes discordâncias com esse governo que está aí, o governo do Dória, mas ele tem procurado estar à altura dessa, e tem procurado cumprir as determinações de isolamento e construir os hospitais de campanha. Tem um homem como o Davi Uip à frente. Que é maravilhoso, um técnico. Exatamente. Um grande técnico, foi meu médico, salvou minha vida em 2016. Nossa, que bacana. A minha mãe... Sérgio, a minha mãe é enfermeira, e aí minha mãe também trabalhou com ele, é uma grande admiradora dele, me fala muito bem. Não foi meu médico, mas eu também só ouço bem do Davi Uip. E que já se contaminou, né? Ele estava doente com Covid, né? 19,
e retornou às atividades, assim como outros médicos, outros profissionais de saúde. Eu acho que o que essa pandemia realmente está mostrando é a coragem, né, desses profissionais diariamente expondo não só as suas vidas, mas a vida das suas famílias, porque muitas vezes não existe uma estrutura. E em Santos, o prefeito de Santos também me parece que tem agido bem. Ele ofereceu, inclusive, hotéis, vagas em hotéis para a equipe de saúde, mas lá nas outras cidades, aqui em Cubatão, essa não é a realidade. A gente está sofrendo, os profissionais estão sofrendo muito, e como eu disse, assim, a gente só tem notícias tristes de colegas que estão vindo a óbito, estão adoecendo, que não têm equipamentos de proteção individual. Eu acho, como você falou também, eu também admiro a postura do governador, acho que por isso que as nossas críticas, elas nunca são levadas por disputas partidárias, né? Independente do governador ser do PSDB, e nós, né, dois sermos do PT, você, inclusive, fundador do PT, o que muito nos orgulha. Aí não podemos misturar uma coisa com a outra. Eu também acho. Eu acho que o que tem que ser elogiado, tem que ser elogiado. É importante, tem sido corajosa a atitude do governador e de alguns prefeitos da região. Agora, o que tem que ser criticado também precisa ser criticado, né? Então, independente de partido político, a gente tem feito uma crítica muito contundente à ação do prefeito de Cubatão, porque ele inclusive não está em consonância com a orientação do governador, ele tem flexibilizado mais, né, do que as orientações do Estado às atividades econômicas, isso para uma cidade que tem o pior índice de isolamento social, né, segundo as estatísticas feitas pelo governo do Estado, Cubatão tem reiteradamente sido uma das piores cidades do Estado no índice de isolamento. Então, isso muito nos preocupa, porque a gente sabe que talvez por conta dessa subnotificação, a gente ainda não tem as informações globais, mas uma hora as mortes não vão poder ser mais escondidas, né? Já teve secretário municipal aqui em Cubatão, secretário de Segurança Pública, que sugeriu fazer um convênio com um crematório, porque disse o nosso cemitério não vai aguentar, não vai dar conta do número de mortes. Não vai mesmo, é verdade. Eu até queria fazer um apelo aí ao prefeito, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo aí quando eu fui fazer a paixão e tudo, no sentido de que ele acolha essas críticas e procure, de uma certa maneira, corrigir um pouco essas distorções aí, porque eu acho que a cidade não merece isso. A cidade de Cubatão é uma cidade que tem uma contribuição tão importante do ponto de vista cultural, ela tem uma presença cultural aí na Baixada. E travou. Trabalhadores muito importantes aí dessa área petrolífera. Não é justo que as pessoas estejam sofrendo isso. É verdade. Entendeu? E uma cidade que já sofreu tanto, né? A gente tem uma história aqui em Cubatão de muito sofrimento com a poluição, né, do polo industrial, com a tragédia da Vila Socó, né? Lembra que morreram carbonizadas, centenas de pessoas. Então, é uma cidade que tem histórias trágicas e a gente espera realmente uma atitude, né, do poder público para que essa história não se repita, né? Que nós não. Pois ainda é tempo. Certamente nós estamos correndo contra o tempo, na verdade, porque o pico da pandemia está acontecendo agora, né? Sim. E justamente eu vejo que tem muita gente, essa questão da informação e da comunicação. Nós tivemos um rapaz que veio aqui trazer uma comida para a gente, né, que a gente pediu num restaurante. Ele veio sem máscara. Aí o meu filho falou, menino, você está sem máscara? Ele falou assim, eu nem tive tempo de... Eu falei, mas seu patrão não te deu uma máscara, não pediu para você usar uma máscara? Aí ele falou assim, você sabe o que acontece? Você está, de uma certa maneira,
você circulando pela cidade, você está transmitindo, de uma certa maneira, a possibilidade de transmitir o vírus, mas você está levando esse vírus para sua casa, para sua família, para os seus filhos, e ele não tinha a menor consciência disso. Meu filho disse que ele ficou olhando assim e falou assim, eu não tinha pensado nisso, foi bom o senhor ter me falado. Entendeu? Ele falou assim, põe uma camisa, alguma coisa no rosto, mas não fique sem a máscara. Verdade. Entendeu? Então, essa questão da comunicação ainda é uma questão complicada, porque as pessoas não perceberam, inclusive, na questão do isolamento social, a importância do isolamento social. Agora, tem muita gente que tem que trabalhar. Se tem que trabalhar, aí tem que se proteja minimamente para que preserve a sua vida e dos seus familiares e de quem ele está servindo, né? De quem ele está entrando em contato. Né? E tudo isso, a gente estava falando de cultura, mas são hábitos culturais. A questão da comunicação está intimamente ligada à questão da cultura. E a saúde é uma dimensão da cultura. Nós, quando tivemos no Ministério da Cultura, nós tivemos uma grande parceria com o Ministério da Saúde, não só na questão da saúde mental, mas também das pessoas, dos portadores de deficiência. A gente teve todas essas campanhas que o Ministério da Saúde tinha e que, de uma certa maneira, a cultura podia colaborar, nós participamos, a Fiocruz sempre fez uma parceria importante com a gente, entendeu? Então, a saúde também está, de acordo com a Convenção da Diversidade Cultural, a cultura ela está presente em todas as áreas de um governo democrático, inclusive no conceito de desenvolvimento, entendeu? Não, perfeito. E também na construção do processo democrático, entendeu? Esse momento que a gente está atravessando de crise, eu espero que seja o parto de uma nova era, de um novo momento. A gente vê o respeito à natureza, por exemplo, a gente vê que eu estava vendo aí matérias sobre animais que, de repente, estão entrando nas cidades, os peixes estão aparecendo em lugares que não apareciam. Eu vi também, eu vi. Não é? E, ao mesmo tempo, também tem certos distúrbios, essas vespas que surgiram agora nos Estados Unidos e que são provenientes do Oriente, né? E extremamente venenosas, entendeu? E essa própria pandemia, né? Essa pandemia também tem uma forma da natureza estar se manifestando, né? É verdade, Sérgio. As agressões que nós fizemos são muito violentas. Não, entendeu? Tudo indica que esses vírus, eles são, todos eles que nós temos enfrentado nos últimos anos, o H1N1 e agora o coronavírus, né? São frutos, principalmente, da forma de criação de animais, né? Eles vêm da nossa forma de produção animal, porque a gente não tem uma produção adequada, a gente coloca os animais em sofrimento, adiciona muito antibiótico, né, à alimentação deles, e isso vai permitindo, deixando que eles passam a ser vítimas, né, desses vírus e provocando mutações e contaminando, né, o próprio ser humano. Eu também acho que é consequência da nossa própria ação, essa pandemia. Nos Estados Unidos, eles não têm SUS, né? Não tem serviço público, né? Entendeu? É uma outra coisa que o Pepe Mujica falou. Todo mundo fala do Estado, todo mundo cobra do Estado, e aí se fala de um Estado no modelo soviético extremamente presente, e tutelando a sociedade e tal, e também o Estado ultraliberal. Mas, na verdade, na hora da crise, todo mundo fala que deu Estado, entendeu? Verdade. Então, certamente, o que acontece hoje, eu acho que o Pepe Mujica faz essa colocação, eu fiquei muito atento. Eu vi também as preocupações do presidente Lula nessa última entrevista que ele fez ao UOL, entendeu? E foi uma entrevista importantíssima, que eu acho que ele também fala dessa
Alguém está ligando, né, para você agora. Dessa, vamos dizer... Opa, está aqui, está caindo aqui. É que tem alguém ligando. E você... tem alguém ligando, sim, mas eu desliguei aqui, eu recusei. Tá bom. E aí, ele fala que, na verdade, o Estado ele já não comporta mais as reivindicações e não tem mais esse poder necessário. Esse poder está na mão dessa concentração absurda de riqueza. Sim. Entendeu? Essas grandes corporações, elas, de uma certa maneira, elas têm uma, vamos dizer... Agora travou de novo. Vamos ver se ele volta, né, gente? Faz parte aí, essas dificuldades. A gente está tentando se virar aí com a tecnologia que a gente tem, né, da internet. Vou remover e vou trazer ele de volta. Vamos ver se funciona. Aí... É uma pessoa, assim, com muita cultura, né? Quase não consigo falar. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo esse momento tão especial com ele. Oi! Você entrou de novo. Alô? Oi. Oi, pronto. Eu estou aqui. Quem está me ligando é uma pessoa que eu tive ontem nessa live, então talvez tenha alguma comunicação para fazer para mim, eu não sei que tipo de coisa. Mas depois eu falo com ela. Claro. Mas o nosso papo está muito bom aqui, Paula. Eu estou adorando, porque o bacana é que a gente também está falando com outras pessoas também, Sim. né? Eu queria até aproveitar... Fala, senhor. Diga. Pode falar. Eu queria aproveitar aqui para a gente voltar um pouco para o tema das políticas culturais, né? A gente está falando muito das dificuldades que nós estamos vivendo hoje, né? E que como a cultura poderia também estar colaborando, acho que você chamou a atenção por uma questão bem importante, que não é só olhar o fomento à atividade cultural como uma necessidade de sobrevivência do setor, mas sim uma contribuição que os trabalhadores da cultura podem dar para esse momento que a gente está vivendo. Não é só os profissionais da saúde, né? Os profissionais da cultura, pensando numa gestão democrática, como você bem falou, a cultura permeia todas as áreas de gestão. Então, a conscientização da população, o fomento às atividades de cultura poderia estar colaborando com isso. Além... Você veja que durante no período final da Segunda Guerra, eu me considero um sobrevivente de guerra, porque eu passei toda a guerra em Santos, e passei por blackout. A cidade era uma cidade que tinha, vamos dizer, que estava no cenário da guerra, porque era um porto estratégico, né? Uhum. Então, eu participei muito intensamente, participei de campanhas, eu conheci muitos refugiados nessa época e tudo. Mas quando o Japão, depois da derrota, ele começa a fazer a sua reconstrução, a prioridade não foi a agenda econômica, a prioridade foi a agenda cultural. Sim. Porque é ali que está a identidade, o cerne, vamos dizer, de uma reconstrução de um país. Porque justamente a cultura tem esse poder de primeiro lugar, de ser o espaço da utopia e do sonho e da possibilidade de transformação, entendeu? E, em segundo lugar, da solidariedade, do princípio da solidariedade também, de cooperação, entendeu? E de resistência, no sentido também de você estar, de uma certa maneira, alertando a sociedade e estar participando. Durante todo o período da ditadura de 64, nós, artistas, estivemos no fronte dessa resistência, entendeu? Participando de todas as formas de passeatas, com espetáculos,
vamos dizer, manifestações Sim. de todas as formas nós participamos. Foi uma participação, e aí também não tinha cor partidária. Eram pessoas das mais diferentes posições políticas, o que hoje não acontece, né? As pessoas estão muito compartimentadas, né? E tudo foi feito aí, vamos dizer, teve um trabalho aí eu acho que as redes, infelizmente, contribuíram um pouco para isso, porque houve uma circulação das fake news aí. Eu não estou com nada contra as redes, eu acho que esse espaço é um espaço que a gente tem que conquistar e reconquistar, e a gente tem que democratizar esse espaço. Mas é um espaço muito importante, a gente está vendo nesse momento a importância desse espaço, né? Nós estamos aqui conversando com tantas pessoas, né? Então, esse espaço é um espaço muito importante. Mas é importante que as pessoas também tenham uma consciência da responsabilidade. E aí, essa fábrica de fake news aí, financiada inclusive com capital internacional, entendeu? Que este governo tem primado por isso. Ele se elegeu, inclusive, um pouco em função dessa estratégia, entendeu? Então, a gente vê coisas... Eu estava vendo aí, o Pablo Hortelado está fazendo um levantamento das fake news com relação ao Covid, coisas inacreditáveis. Nos Estados Unidos, as pessoas chegaram a tomar água com cândida, com detergente. É uma loucura isso, gente. Eu vi isso. Então, são coisas. Mas, na verdade, a cultura ela é justamente esse espaço também. Você vê, as pessoas estão assistindo filmes, as pessoas estão se encontrando mais, as pessoas estão conversando mais. Tudo isso é cultura. O Betinho, o nosso grande Betinho, o nosso grande inspirador, né? Erradicação da pobreza, essas bandeiras fantásticas que ele levantou, ele falava que cultura é gente. E a grande obra da cultura é inventar e reinventar a gente. A cultura reinventa as pessoas, né? E, através da leitura, através do cinema. Eu estava vendo, por exemplo, na live de domingo, as pessoas estavam falando de repente, como você não pode frequentar o cinema, de repente as prefeituras privilegiarem espaços de drive-in para as pessoas irem de automóvel e assistirem o filme que não estão podendo assistir no cinema. Aqui na Praia Grande. Aqui na Praia Grande vai ser inaugurado um drive-in. Pois é. O drive-in é um momento de repente, também você ter o espaço do cinema preservado, né? Claro. E você não ficar só dentro de casa, ali dentro do vídeo, só diante do vídeo, né? Verdade. Bom, Sérgio, deixa eu mostrar algum pouquinho da participação aqui, algumas pessoas fazendo perguntas e comentários. Congelei? Não, eu tô fazendo comentários aqui. Congelou? Então, deixa eu tentar, então, retomar de novo, porque eu quero que ele veja os comentários, justamente para a gente... Vou tentar de novo aqui, colocá-lo. Para a gente focar um pouco, né, no tema aí do nosso bate-papo, que são as políticas culturais. Oi, voltou. Voltou. Então, eu queria focar um pouco, a gente já tem aí mais da metade dessa live avançada, né? Poucos minutos, no tema das políticas culturais. Algumas pessoas fizeram algumas contribuições aqui importantes. O André Paranhos, dizendo, né, de cada real investido na cultura no Brasil gera um retorno econômico de R$1,59, ou seja, o retorno econômico só para focar nesse aspecto, né, de 60% do investimento público feito nessa área. Então, até nessa perspectiva, né, de reativar a economia, ele fala que a cultura é fundamental, porque é muito mais barato investir na cultura, tem um retorno muito maior do que, por exemplo, né, o petróleo, o pré-sal, né? Ele dá... Eu concordo totalmente com você, André.
E é que as pessoas veem cultura apenas como gasto, como se fosse entretenimento. Um peso, Verdade. O que a cultura a economia que a cultura movimenta é extraordinária. E isso já foi levantado não só através da indústria cultural, mas de toda a atividade cultural. Você veja que no momento em que estavam precarizando aí a Lei Rouanet, entendeu? Só a área da indústria cultural, estou falando da indústria cultural do teatro musicado, era um número de pessoas e de atividades que eram, vamos dizer, que faziam parte dessa economia dos musicais, era uma coisa extraordinária, entendeu? O turismo se beneficia muito das atividades culturais, entendeu? Isso é, bom, em suma, eu acho que o André deu aqui exemplos substanciais aí de como investir em cultura é uma atividade que dá retorno do ponto de vista econômico e também da imagem, né? Porque ela tem esse poder transformador. Obrigado, André, pela colaboração. Concordo totalmente com você. O Lorimar também aqui mencionando algumas leis já de incentivo, né? Como essa lei 1075 no âmbito federal e o PL 325 no estadual, que concedem ajuda para os artistas e grupos culturais que já estão tramitando. Você me falava que participou, né, de uma reunião com 400 pessoas, não é? Numa plataforma virtual. Isso é a nível federal. Para discutir o fundo emergencial. O tempo inteiro se falou sobre o Sistema Nacional de Cultura, sobre todo esse legado que ficou aí. Nós fizemos 4 grandes conferências de cultura e implementamos políticas públicas de cultura durante os nossos governos, como nunca tinha sido feito no Ministério. Eu, quando fui presidente da Funarte, eu criei a Funarte itinerante. Eu passei uma semana no Nordeste só discutindo as reivindicações dos estados do Nordeste com relação à questão do fomento às linguagens artísticas, entendeu? Depois eu fui para a região Norte, eu fui para a região Centro-Oeste, eu fiz aqui na região Sudeste, entendeu? O único lugar que eu não cheguei aí foi no Sul, porque aí houve uma série de... Mas aí eu disponibilizei justamente um diálogo, entendeu? E que permitiu com que eles também pudessem estar trazendo as suas reivindicações. Então, tudo isso, os equipamentos culturais também, eu disponibilizei todos esses equipamentos culturais para que as pessoas pudessem ter acesso aos teatros, sempre... esse é um custo grande para quem está dentro da atividade cultural. Muitas vezes o aluguel de teatro é muito caro. Então, é importante a questão dos equipamentos, porque você tem, os percentuais são muito menores e criam muito mais possibilidades, entendeu? Das pessoas se exibirem e circularem, né? A circulação é fundamental. Perfeito. De novo, falhou aqui um pouquinho. Vou ver se eu... Quando ele fica travado, eu tiro ele e coloco ele de novo na sala. Geralmente está dando certo. Vamos ver se volta aqui, né? Quero mostrar para ele essa... Voltou? Apresentação... Essa fala aqui do Zabelê, não sei se é a Juliana, quem é que está falando, em nome aí dessa ação muito linda que a gente tem aqui em Cubatão, né, que fala da Convenção, da Declaração Universal, né, dos programas, e programas como Cultura Viva, né, que devem ser cobrados do poder público, com certeza, Juliana, e que esses programas, eles mudaram toda essa visão sobre cultura, não uma cultura elitista, mas uma cultura que considera o cidadão. Perfeito. Voltamos aqui. Voltamos. Eu estava aproveitando o intervalo e mostrando a colaboração aí dos colegas, aqui da Zabelê, da Juliana. Isso, da Zabelê eu estou vendo aqui, Declaração Universal.
Isso. Agora do O Hermínio Hermínio, França, tem muita gente te cumprimentando, falando o que você é lindo. Fábio. É, Eu sou um galã, meu filho. Olha, eu vou começar a achar que eu sou lindo mesmo. não? Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, viu? Os 81 anos para a gente, eu estou me sentindo tão assim, cheio de energia. Eu estava, o ano passado, nos meus 80 anos, eu viajei 2 vezes pelo Brasil com 2 espetáculos. Eu fui a Moscou com um dos espetáculos, fiz 3 apresentações, eu fiz uma exposição de colagens, eu Não, você está muito ensaiei, bem. criei uma peça, e ao mesmo tempo também participando de eventos políticos, né? Políticos específicos da cultura, mas também outros eventos políticos, porque eu sempre tive a minha vida muito dividida entre política. A minha atividade política ela é fundamentalmente através da cultura, mas eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores, então eu Sim. tenho uma militância política específica no sentido justamente de levar para frente as nossas bandeiras, né? Eu tenho a sorte de ter um líder como a gente tem, né, Paula, um Aham, líder como o nosso querido claro. Luiz Inácio Lula da Silva. Todas as vezes que eu vejo esse homem falar e se manifestar, eu me emociono. E Claro. eu tenho uma honra enorme de ter participado do governo dele por tudo que ele fez. E Aham. sempre é um homem que tem essa clarividência e que tem essa consideração até hoje no mundo inteiro, né? Pela É, sua generosidade, pela sua inteligência e por essa, vamos dizer, um homem que já está com 70 e tantos anos também, e essa dedicação ao povo brasileiro, né? verdade. Eu tenho muito orgulho também de ter trabalhado como assessora dele, e acho que foi um período muito bom para o nosso país. Claro que nenhum governo é perfeito, eu acho que também a gente tem que fazer Não, autocrítica, tivemos problemas, mas assim, tivemos muito mais soluções, assim, né, para os problemas do cidadão brasileiro. Eu acho que todas as políticas públicas em diversas áreas avançaram demais. E eu trabalhava primeiro no jurídico e depois fui para essa área de assuntos federativos. Então, eu tive a oportunidade de percorrer o país todo, eu conheci todas as capitais brasileiras, sempre promovendo a cooperação federativa, né? Os instrumentos de colaboração entre União, Estado e município. E até internacionalmente, contando sempre em outros encontros internacionais, sempre falando do modelo federativo brasileiro, que ele é um modelo muito especial no mundo, porque é o único, exatamente. né, a única federação que reconhece o município como unidade federativa, ou seja, garante autonomia para a gestão das políticas que estão sob a competência. Daí a Exatamente. importância dos sistemas nacionais, né? A gente procurou sempre, durante as gestões do presidente Lula e com a presidenta Dilma também, estruturar sempre sistemas nacionais de políticas públicas para que pudesse existir instrumentos de cooperação entre todos os níveis e também uma cooperação horizontal, né? E isso muito assim inspirados, né, no Sistema Único de Saúde, que é um patrimônio, né, brasileiro Exatamente o e que está patrimônio fazendo nosso, toda a exatamente. diferença agora para o enfrentamento Toda dessa a diferença. pandemia, né? Se nós não tivéssemos, Embora nós passaríamos muito pior, né? Estaríamos passando momentos muito mais difíceis. e esse ministro da Saúde não vi ele se mencionar uma vez o SUS, Não, entendeu? bom, mas O Mandetta saiu com o uniforme do SUS, né? não defendia antes, né? É Não importante que se defendia, diga que isso que ele é o mais nunca louco, né? defendeu, Ele sempre era da atacou, área também de convênios, né? saúde privada, né? É, Então, deixa eu falar aqui também, ó, o Coletivo 302 é um coletivo de teatro muito bacana que a gente tem na cidade, acho que você conhece. Sérgio, sim, ele tá falando que é um prazer, né, acompanhar a gente nessa noite e está reforçando que existem planos emergenciais para a cultura sendo elaborados e tramitados na esfera federal e estadual.
e há iniciativas em Isso. diversos municípios do país, né? Como Ribeirão Exatamente. Preto, Campinas, Niterói, São Leopoldo. A secretária de Cultura de Ribeirão Preto deu um depoimento comovente, assim, extremamente ligada, extremamente antenado, sabe? Isso me deu uma... Eu fiquei muito emocionado nessa live que nós fizemos, porque eu vi as pessoas muito atentas e muito vivas. E esses movimentos, como o 302, esses movimentos, eles, de uma certa maneira, perpetuam essa militância e essa institucionalidade que nós procuramos, vamos dizer, fortalecer durante o nosso governo. Porque o governo Lula e as políticas de cultura do governo Lula, todas as políticas, na verdade, que nós institucionalizamos e que nós implementamos dentro do nosso governo, a sociedade civil teve uma participação fundamental. Então, o governo foi um facilitador, mas o projeto ele se concretizou e ele se legitimou a partir da participação social. Essa é uma das... A questão da participação social na Convenção da Diversidade Cultural da Unesco, ela é um elemento fundamentalmente legitimador de qualquer política, entendeu? De qualquer política pública que realmente, vamos dizer, tenha esse sentido de pertencimento, que realmente as pessoas possam ter participado e construído. Então, isso também dá uma autonomia, não só de gestão, mas também no sentido de propostas, entendeu? Então, o que eu fiquei muito emocionado foi que eu vi que surgiram muitas novas propostas nessa conversa que a gente teve no domingo. Foram 3 horas de live, para você ter uma ideia. Foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Parabéns, 302, aí, pela sua contribuição aí. Ele finaliza, né, no comentário dizendo que a Prefeitura de Cubatão ainda está muito morosa em apresentar iniciativas como essa, que já foram, né, adotadas por outros municípios e por outros níveis da federação. De fato, né, eu sou procuradora do município, então eu tenho conhecimento de que existe um edital sendo discutido dentro do governo, proposto pela Secretaria de Cultura Municipal, mas que ainda está sendo analisado, né, pela Procuradoria Municipal. Infelizmente, não caiu para mim, que eu adoraria ter tido a oportunidade de colaborar com esse projeto, porque eu achei a ideia brilhante, né, de se fazer um edital para fomentar a atividade cultural neste período, né, da pandemia. Mais uma vez, eu faço aí o apelo ao prefeito, com quem eu tive uma relação pessoal, que ele agilize isso, porque Sim. Eu tenho certeza que isso terá uma contribuição muito importante do senhor prefeito para a cidade, no sentido de agilizar, porque certamente a cultura vai ser uma grande aliada do senhor nesse momento difícil que a gente está passando, entendeu? E, de uma certa maneira, também vai trazer para o município a possibilidade de estar, de uma certa maneira, conseguindo superar esse momento de crise. É um momento de muita dor, um momento de muita dificuldade, entendeu? E é fundamental, e a cultura tem esse papel. E certamente isso está ligado à sobrevivência do cidadão. Uma coisa está ligada à outra. Então, eu acho que seria muito bem-vinda uma ação desse governo, vamos dizer, no sentido de dar urgência a essa tramitação, né? Perfeito, perfeito. E aí não precisa nem de lei no caso, né? O edital, essa proposta feita pela Secretaria de Cultura, ela prevê assim só o repasse, né, de recursos que já existem no orçamento municipal para a cultura e que eles possam então ser repassados a projetos e iniciativas que sejam apresentadas por meio desse edital, agora coerente com esse contexto que nós estamos vivendo, né? Então, é perfeito, não demanda lei, é uma ação própria administrativa e que o prefeito poderia já ter executado há 30 dias atrás ou mais, né? Mas vamos pedir, vamos continuar pressionando. Infelizmente, viu, Paula, essa questão, a cultura sempre é colocada num patamar
eles não veem como investimento e como esse papel estratégico da cultura é difícil para eles perceberem, entendeu? Sempre a cultura é vista como uma coisa, vamos dizer, como cereja do bolo, ou de repente alguma coisa que possa dar uma imagem com relação um retorno de imagem e tal, mas esquecem desse papel fundamental transformador da cultura. Perfeito. Entendeu? Eu acho que é isso que tem que ser visto nesse momento, e a cultura é um grande aliado para esse momento que a gente está vivendo. Verdade. Porque ela cria esperança, ela cria, vamos dizer, ela dá... eu estava vendo aqui o Carlos Caetano dizendo que esse governo abomina a cultura. É uma tristeza de você ver, de repente, uma pessoa como a Regina, que é da área cultural, e não emitir uma nota de pesar em nome desse governo. Aliás, desde antes da Regina, entendeu? É uma tragédia isso. É uma coisa extremamente... É uma agressão, né? Sim. Artistas desse nível, desse porte, que tiveram essa contribuição e que fazem parte dessa imagem de Brasil, né? que a gente cultiva, e que, de repente, estão sendo simplesmente ignorados. A cerimônia que nós fizemos ontem de encantamento para as Três Mortes foi, de uma certa maneira, a gente tentou suprir essa lacuna, né? E nos manifestar e, de uma certa maneira, tá cultivando esse rito, né? Que a gente tem de despedida das pessoas, e principalmente tão queridas, que de repente estão partindo em momentos tão difíceis, e algumas até de uma forma trágica, como foi o caso do Flávio, né? E, em suma, a cultura ela fica sempre, justamente talvez por esse papel questionador, elas muitas vezes também, e particularmente para esse governo, e eu acho que a cultura tem tido um papel extremamente, vamos dizer, reivindicatório aí, então acho que aí isso cria uma relação um pouco atritada, né? Mas ele, como presidente desse país, ele tinha a obrigação de estar cumprindo pelo menos esse papel, no mínimo, né, de respeito, né, pelas pessoas que estão partindo, né? Tem razão. Deixa eu cumprimentar aqui, olha, a Camila é uma amiga e uma artesã muito boa de Cubatão, que está aqui nos prestigiando. Ótimo, Camila. Uma jovem brilhante, viu, Sérgio? Obrigado, Camila. Mário Goshi, também advogado da nossa cidade, já foi vereador. Aqui várias pessoas, o Jonas, pessoal... Que delícia aqui, todos os queridos amigos. Você conhece aqui o Germano Quaresma? Esse é o pseudônimo de um escritor, né, Manuel Herzog, escritor cubatense, também que já ganhou, assim como você, ganhou o mundo já, né? Um dos escritores favoritos do Chico Buarque e de muita gente também, né? Não só dele, mas de muita gente. Parabéns, também. Que ótimo, obrigado por você estar aqui com a gente nessa conversa. A Thaís, nossa assistente social, também, lá de Cubatão. Oi, Thaís. Gente, eu não vou pôr, são muitas intervenções, eu não vou poder mostrar todas, a gente já chegou aqui mais de 1 hora, né, de live, mas quero agradecer a participação de todos, em especial do Sérgio. Teve uma pessoa, não lembro agora quem, estava até procurando aqui nas mensagens, que me perguntou, sim, aqui a Carla Vieira pergunta, Paula, quais serão suas propostas para o setor cultural? Eu só queria... já está tudo cobrado, hein, prefeita? Aí, Carlinha, manda ver. Tá certa. Então, assim, a gente ainda está no processo de discussão e elaboração do plano de governo, porque o mais importante, eu acho que do plano, não é o conjunto de propostas, mas o processo, né? Construir essas propostas de forma participativa e colaborativa. É claro que esse contexto que nós estamos vivendo nos desafia a fazer isso de forma eletrônica. Então, nós temos um grupo de WhatsApp, estamos promovendo as discussões a partir de Drive, né, com texto
que pode ser mexido, né, escrito por várias mãos ao mesmo tempo. Estamos construindo. Antes de entrar na quarentena, nós tivemos oportunidade de organizar aqui em Cubatão uma pré-conferência de cultura. Reunimos mais de 30 pessoas do setor artístico com o nosso secretário estadual de cultura, né, o Tião, para justamente discutir as diretrizes centrais. E, de fato, eu acho que o Partido dos Trabalhadores, os governos democráticos, de forma geral, tem que colocar a cultura como centro do seu governo, não como uma área, né, específica, mas como uma ação transversal que perpasse todas as políticas públicas. Isso. Né, eu falo assim, por exemplo, como é que a gente vai falar de segurança pública se a gente promover uma cultura da tolerância? Não dá, não é a ação policial que vai criar a segurança. É muito mais, né, uma mudança de cultura, uma mudança de entendimento, de compreensão, né, das pessoas. E eu acho que a cultura tem um papel. Em Cubatão, ela tem ainda mais uma importância, porque a gente, por ser uma cidade periférica, uma cidade que já sofreu tantas tragédias, nós temos, muitas vezes, uma autoestima muito baixa, né? O cubatense, às vezes, tem vergonha de falar que é de Cubatão, sabe, Sérgio? Eu já passei por isso. Eu já fui em algum lugar e falar, não, eu sou de Santos, né? Porque quando a gente fala assim, de Cubatão, e todo mundo faz cara feia e fala, mas como é que você vive lá, né? Essa poluição nunca te afetou? Porque tem essa imagem ainda. Então, a cultura, eu acho que é investir na cultura, investir para transformar. Uma das coisas importantes é fazer um investimento nessa imagem de Cubatão. Perfeito. Entendeu? Porque eu acho que quem pode dar essa imagem positiva é a cultura. Também e Cubatão tem um movimento cultural, entendeu? Uma das coisas que eu acho que você pode priorizar na sua gestão é justamente essa mudança de imagem, que é fundamental, porque realmente existe uma imagem ainda ligada à questão da poluição, de ser uma cidade industrial, como se não houvesse vida em Cubatão, entendeu? Que fosse uma cidade que vamos dizer que está ligada a uma atividade industrial e que isso, de uma certa maneira, imobiliza essa imagem de Cubatão. Não, tem que transformar Cubatão num lugar, num espaço realmente, inclusive, importantíssimo, porque são os trabalhadores que estão aí contribuindo para a economia nacional, e aí a cultura, de repente, pode ter uma atividade porque ela se espraia aí por toda a Baixada, né? Existe tantas áreas tão próximas aí, Piaçaguera, outras cidades próximas aí, e se criar um consórcio aí dessas cidades da Baixada. Perfeito. Um consórcio, isso seria maravilhoso, porque lá no interior nós tivemos alguns consórcios. Por que não criar um consórcio onde a cultura permeia essas relações, entendeu? Ótimo, é verdade, é uma boa ideia, porque eu acho que também tem que pensar regionalmente. O Zé Carlos aqui citou, né, o Danado de Bom, que era um festival, né, que os governos anteriores do Partido dos Trabalhadores promoviam na cidade. Eu acho que a gente tem que voltar a ter atividades como essa, de atração, de investimentos, de festival de cinema. A gente tem uma área que é a antiga Light, né, que era onde moravam os trabalhadores, né, dessa empresa, que está lá abandonada. Nós temos a Vila Fabril, que está abandonada, tem muito patrimônio histórico na cidade, que poderia ser resgatado, né, e revitalizado para uma ação, para atividades culturais. Eu penso assim, um pouco no que Maricá vem fazendo com o Festival da Utopia, sabe? Eu acho que a gente pode pensar. Cubatão ela tem um local estratégico, né? Não sei se eu acho que o Sérgio congelou. Por isso que eu estou conseguindo falar tanto. Mas é isso, gente. Eu também vou tentar pôr de volta só para me despedir dele. Mas eu imagino que é isso, são várias, não temos uma ou duas propostas, são várias propostas, né, que podem ser feitas na área de cultura para Cubatão, e realmente olhar para a cultura como um investimento. Oi, voltou. Mas voltamos só para volta só para se despedir. Eu estava falando da importância mesmo da gente olhar
para esse setor da cultura sempre como um investimento, nunca como gasto. Eu achei uma coisa muito importante que você me falou e que eu não tinha ainda essa clareza, da importância da cultura mesmo neste momento agora. A gente não tem que fazer ações culturais de ajuda aos artistas, né? Claro, a solidariedade é importante, tem que ser estimulada, mas eu acho que a contribuição que a cultura pode dar para o momento que a gente está vivendo é muito mais importante, né, do que a ajuda que a gente pode oferecer aos artistas nesse momento. Certamente, essa questão da solidariedade é muito importante e a gente pode estar muito presente na vida da cidade e, de uma certa maneira, criando esperanças para as pessoas no momento de desesperança, entendeu? E é uma crise política, é uma crise sanitária e uma crise econômica, certamente. Estamos já aí diante de um processo aí que a gente não sabe exatamente como vai terminar, mas a gente sabe que esse governo está numa crise aí séria. Ele tem dado demonstrações de autoritarismo muito preocupantes para quem já viveu 64, entendeu? Então, é muito importante que nós estejamos muito em comunicação permanente. Eu acho que aí essas redes são importantes e eu acho que eu acho que pode haver esses encontros virtuais aí na cidade também, no sentido de criar um diálogo permanente aí com as pessoas, porque eu vejo claramente que esse pessoal aí dos patriotas, entendeu? Eles são incansáveis, eles estão dia e noite na internet, entendeu? Nós também temos que ocupar esse espaço, entendeu? E a gente tem que ocupar esse espaço com encontros como esse, encontros de esperança, encontros transformadores, né? E não para execrar as pessoas como eles fazem, né? Claro. Esses encontros de ódio, né? Os nossos encontros são amorosos, né? Amorosos. É isso que eu acho que é importante. Perfeito. Sérgio, muito obrigada, viu? Até mais. A gente se encontra, então, em outros momentos. Eu quero agradecer de coração esse tempo que você dedicou a esse debate sobre as políticas de cultura, em especial para nos ajudar aí aqui em Cubatão. Muito obrigado, foi uma honra, um prazer. Eu espero estar contribuindo futuramente aí, não só na sua campanha, mas no governo. Claro. Eu queria dizer que toda a área cultural aí, que eu estou muito disponível para a gente trocar informações. A Carla e a Rose têm o meu endereço, Dorival também, você. Isso, mas vocês serem... a gente está em comunicação permanente e certamente meu coração e a minha energia está aí com vocês, viu? Para superarmos essa crise e fazer de Cubatão esse espaço que a gente sonha. Perfeito. Obrigado, gente. Viva a cultura e viva a democracia, né? Que é realmente saudar a democracia hoje é importante, né? É importante. Valeu. Paulina, tchau. Obrigado. Viva raios e trovões. Doutor Vitor.